todo dia, eu e você somos confrontados por situações, pessoas e até pensamentos que nos levam a uma luta interior. E essa luta interior é fazer ou não fazer as coisas da maneira de Deus, do jeito de Deus. E aqui nesse texto, no versículo 5, ele diz assim: por causa disso, concentrando todos os seus esforços. E para mim aqui está a chave de tudo aquilo que a gente vai estudar aqui nessa manhã. Pedro vai nos dizer que é preciso se esforçar, que é preciso ter um esforço para gerar maturidade. E quando eu estava meditando nesse texto, me veio a ideia, não é, do que significava a consagração de um sacerdote, para a gente entender isso. Na consagração de um sacerdote havia 2 momentos específicos. O primeiro momento era quando o velho sacerdote pegava o azeite da unção, que era um azeite de oliva perfumado com ervas, e aí derramava sobre a cabeça dele. E aí diz lá a Bíblia que o óleo escorria, né, pela barba, né, e até o pé, e representava a unção, o revestimento do poder de Deus. Na nossa vida espiritual há algo que é unção de Deus, que é graça de Deus. E quando a gente conhece Jesus, é graça. Deus abriu as janelas dos céus, e Jesus já fez o que era necessário para o perdão dos nossos pecados. Ele já nos salvou, Ele já nos limpou, está derramando coisas da sua misericórdia, da sua graça, todo dia na nossa vida. Mas isso é um pedaço da vida espiritual. Tem uma segunda parte que Pedro vai dizer: olha, você precisa diligentemente se esforçar. E para mim tem a ver com a segunda parte da consagração de um sacerdote. A segunda parte, que era chamada, a primeira era chamada de unção, a segunda era chamada de consagração. Na segunda parte, que era a consagração, o novo sacerdote, ele se apresentava diante do velho sacerdote, estendia as mãos. E aí o velho sacerdote começava a pegar pedaços do animal que seria movido sobre o altar. Então pegava o peito, a coxa do animal, né? Então um era de boi, o outro era de carneiro, o outro ia colocando em cima. Eu não sei se você já teve a experiência de tentar empilhar carne. Já tentou empilhar carne? É muito esquisito. Você põe o negócio, começa a escorregar para lá, escorrega para cá, e era isso que fazia. Ele ia colocando, empilhando a carne nos braços do sacerdote novo, e ele estava virado para o sacerdote velho, e ele ia colocando a carne lá. E eu fico imaginando o auditório. Isso não está na Bíblia não, está na minha cabeça, tá? E eu fico imaginando, ele vai deixar cair, ele vai, olha, será que ele vai conseguir? E aí então ele tinha que virar na direção do altar, dar os passos até o altar, e ele não colocava essa carne sobre o altar, ele tinha que mover essa carne sobre o altar, voltar caminhando e entregar a carne outra vez para o sacerdote velho. Isso se chamava consagração. E a palavra consagração na língua hebraica quer dizer mãos cheias. As mãos dele estavam cheias das coisas sagradas. Eu entendo que na vida espiritual existe algo que é unção, que Deus está derramando, que não depende de nada e ninguém. Jesus veio com a sua graça na sua vida. O Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. No dia que você clamou por Jesus, Ele selou você com o Espírito Santo da promessa. Mas a vida espiritual não termina aí não. Aí o Senhor vai dizer: mostra a mão para mim aqui, que eu vou colocar coisas minhas na tua mão. E
Pedro está ensinando sobre isso. Maturidade espiritual é quando estas coisas de Deus são colocadas sobre a nossa mão e nós vamos que nos esforçar, como aquele sacerdote novo que tinha que tomar cuidado para não cair o sagrado, para ele mover sobre o altar, para fazer aquilo que era propósito de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo vai falar sobre o mesmo tema e vai comparar a maturidade cristã com a vida de um atleta que tem que ter disciplina, ou com a edificação de uma construção que tem que ter trabalho, que tem que ter continuidade, ou ainda como o trabalho de um agricultor que vai lá, prepara a terra, semeia, espera a chuva e assim por diante. E aí ele vai nos dando alguns passos de disciplina que envolvem esforço para a gente poder amadurecer. E eu quero trabalhar nessa manhã no primeiro deles aqui. Pedro vai dizer no versículo 5: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé, que vocês têm a virtude o conhecimento, e aí ele vai dando outras coisas. Significa que para a gente poder amadurecer, eu tenho que me esforçar para crescer na fé. Então olha para quem está atrás ou à frente de você e diz assim: você precisa crescer na fé. Agora você que falou, fica quieto, porque alguém vai dizer para você que você também precisa crescer na fé. E o que a Bíblia está dizendo é que para crescer na fé vai exigir esforço. Então o que significa isso? O que significa esse esforço para crescer na fé? A palavra de Deus vai nos ensinar que todo dia eu e você somos confrontados por situações, pessoas e até pensamentos que nos levam a uma luta interior. E essa luta interior é fazer ou não fazer as coisas da maneira de Deus, do jeito de Deus. Fazer ou não fazer as coisas segundo os valores de Deus. E cada decisão que eu tomo coloca em jogo o que eu creio e coloca em xeque a minha própria fé. E a ideia é que para crescer na fé, eu tenho que ser capaz de crer que o método de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus são a única resposta para a minha vida. E se eu creio nisso, eu vou ter que me esforçar para crescer na fé, levar a sério cada uma destas decisões e ser radical no compromisso que eu tenho com o Senhor. Alguns anos atrás eu li um livro sobre liderança, muito interessante. O autor dele é Clinton, não me lembro o primeiro nome, Etapas na Vida de um Líder, é o nome do livro. Muito interessante. Esse homem, ele estava defendendo uma tese de doutorado, ele tinha feito uma proposta nessa tese, e ele tinha que nessa tese provar se a tese era verdadeira ou errada. E ele descobriu que a tese dele era errada, tá? Porque ele pegou 500 líderes cristãos da história, e estudou a vida deles para descobrir quais eram os aspectos concordantes que existiam em todos eles, tá? Que implicavam na essência de uma liderança. E ele tinha uma proposta, uma ideia, e ele colocou e queria provar se era verdadeiro ou falso. Muito bem, ele fez o estudo e descobriu que ele estava errado. Ele descobriu que cada líder era diferente, cada pessoa era diferente, cada método que ele usou era diferente, que cada estratégia era diferente. Tudo aquilo que ele imaginava que podia ser concordante não funcionou. Mas ele descobriu uma coisa, que era comum a todos, só uma. Era que todos eles, de uma maneira ou outra, foram testados se acreditavam nos valores de Deus e no jeito de Deus fazer as coisas. E ele vai dizer que todo líder vai passar por momentos diferentes da sua liderança, mas que o primeiro passo
é crescer na fé, ou seja, colocar em prática de fato aquilo que ele crê. Alguns anos atrás eu estava discipulando um empresário, um amigo querido, levei para Jesus, batizei a sua família, e no discipulado a gente tem essas oportunidades, né, de fazer esses confrontos. E aí comecei a falar da vida cristã, da ética de um cristão, dos valores de um cristão. E aí esse irmão muito querido chegou para mim e falou: pastor, desculpa, mas se um empresário for viver desse jeito, ele vai falir nesse país. Olha, eu lá eu tenho que pagar uma parte do salário do meu funcionário na carteira, outra por fora, o funcionário também ganha mais, ele fica feliz, até trabalha melhor, e a gente aqui, eu falei assim: querido, você acredita no que a gente leu aqui na palavra? Bom, pastor, acreditar eu acredito, né? Mas você lembra também que a gente tem sócios, né? E eu não sei e tal. Eu falei assim: meu irmão, você acredita na palavra que a gente leu aqui? Tá bom, eu acredito. Então nós vamos orar pelos seus sócios, e você vai dar o primeiro passo, vai falar com os seus sócios. E aí? Tá bom, pastor. Aí passou aqueles dias, aquelas semanas. Aí ele reúne com os seus sócios, e ele diz: olha, estou vivendo um novo momento da minha vida, eu quero colocar minha vida em ordem, a nossa empresa está crescendo, nós também temos que colocar a vida em ordem, eu não quero mais trabalhar desse jeito. E olha só o que o sócio dele respondeu para ele: você acredita no que você está falando? E ele disse: acredito. Então faça. Mas olha a pergunta que esse homem fez: você acredita no que você está falando? Todos nós somos provados, e para a gente crescer na fé, a gente tem que colocar a fé em prática. Você acredita que tem um jeito de Deus de ser marido? Você acredita que tem um jeito de Deus de ser esposa? Você acredita que tem um jeito de Deus de ser pai ou mãe? Você acredita que tem um jeito de Deus, que a palavra de Deus tem valores para a tua vida, para você ser um estudante, um negociante, um empresário, alguém que está trabalhando em uma empresa? Você acredita que existe uma maneira de Deus, um valor de Deus, um propósito de Deus? Então pode ter certeza que todo dia essa sua fé será provada, se você está disposto a colocar em prática o método de Deus. Interessante que ele chegou no nosso encontro, esse empresário, e contou a reação do seu sócio, surpreso. Falei: mas nós não oramos, Deus está nesse negócio. E ele começou, claro que não foi um processo de um dia, teve reunião com os funcionários, teve reunião com isso, com aquilo, os anos se passaram, e de repente surge um problema com um ex-sócio dele que não participou desse processo todo, e esse ex-sócio faz uma acusação formal contra ele, e aparecem fiscais de todos os tipos. E ele chegou lá na nossa célula um dia feliz da vida e disse assim: olha, passaram por tudo e não acharam nada, porque o Senhor já tinha resolvido isso na minha vida. Deus não é fiel? Deus é fiel. Agora, você acredita que Ele é fiel? Esses são os passos de fé que a gente vai vivendo na vida e que a gente vai sendo confrontado pela vida. Porque se a gente não fizer isso, nós paramos de crescer e nós somos impedidos de alcançar um estágio maior na nossa jornada de fé. Eu não sei se você já teve essa experiência, né? Porque Deus é um professor maravilhoso, Ele quer que você seja maduro, e como professor maravilhoso, Ele não muda de lição enquanto você não aprendeu. E é por isso que às vezes a gente tem a sensação
de que se a gente resolvesse determinada área da nossa vida, a gente seria o mais santo ou mais santa dos homens ou das mulheres, porque já estaria tudo resolvido. E aí quando se resolve, ele diz, ótimo, vamos para o próximo passo. E ele diz, eu quero te mostrar um outro desafio. E a gente vai crescendo nessa jornada de fé. Agora, se eu parar de crescer, sabe o que acontece? A gente não apenas fica estagnado, mas a gente abre portas para o inimigo, porque ele vai começar a nos desviar do propósito de Deus. Tem muito crente que parou de crescer, e toda vez que a gente para de crescer, queridos, a gente fica crente morno. Lá no livro do Apocalipse está escrito lá, Jesus mandou um bilhete, mandou uma carta para uma determinada igreja, e nessa carta que ele mandou para essa igreja, ele disse, olha, você não é frio nem quente, você é morno, por isso eu vou vomitar-te da minha boca. E é muito interessante, porque Jesus é tremendo, ele pega as circunstâncias da vida e aplica, não é? Aquela cidade para a qual Jesus estava mandando aquela carta, ela pegava a água, tá, de uma fonte termal, fonte de água quente, e vinha por um aqueduto, aquele estilo de aqueduto romano, que ele fica aberto no tempo, e uma região muito quente, e o sol batia, e a água chegava na cidade morna, não é isso? E aí aquela cidade, ela é famosa porque a água era ruim, era morna, e Jesus estava dizendo assim, olha, toma cuidado, porque vocês estão ficando crentes parecidos com a água da cidade, água ruim, porque não tem coragem de dar os passos de fé. E há uma questão clara da experiência física de todos nós, é que tudo que está morno tende a esfriar, não é verdade? Tudo que está morno tende a esfriar, e tem muito crente morno que está ficando gelado. E sabe por que está morno? E sabe por que está gelado? Porque pararam na caminhada da fé, nos compromissos com Deus, e se conformaram com o mundo, com a sociedade, com os valores desse tempo, vão achando tantas desculpas para tudo isso. E olha, queridos, é tão fácil a gente achar tantas desculpas. Olha, você tem tanta desculpa para o que você quiser, mas a pergunta é, você crê que o jeito de Deus funciona? Você crê que a palavra empenhada do Senhor é verdade? Você crê que essa é a única maneira de a gente agradar a Deus? Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Então experimenta, dá passos. Agora a gente se acomoda, porque para dar passos de fé, a gente vai passar por momentos de sacrifício e entrega. Vocês lembram que eu falei aqui no momento do ofertório, né? Que para mim dar o dízimo não era problema, nunca foi problema, mas quando eu li aquele pregador falando que o dízimo era a primeira coisa que tinha que separar, eu dava dia 20, mas eu recebia dia 5, e eu fiquei com aquilo incomodado, e a minha cabeça começou a funcionar como a sua. Esse cara é muito radical, esse cara é legalista, não é bem assim. Aí ele propunha para a gente ler vários textos da Bíblia, e eu comecei a ler, e meditar, e estudar. Eu falei, não é que esse homem tem razão? E aí eu tinha que mudar a minha vida. Agora, mudar a vida, queridos, em qualquer área, em qualquer sentido, envolve esforço. Eu tive que fazer um planejamento financeiro, fazer economia, porque senão não teria, para dar em primeiro lugar, porque terminava tudo ali, pagando as contas no primeiro momento do mês.
E eu disse assim: Senhor, mas e agora? Mas você vai construindo, e você vai dando os passos de fé, e sabe o que acontece? A bênção do Senhor acompanha. E eu não estou falando de bênção de dízimo, não, estou falando de bênção de vida, porque isso não tem nada a ver com questões financeiras. Sabe o que tem que ver? Tem a ver com obediência, tem a ver com compromisso com a palavra de Deus, tem a ver com maturidade. Agora, esse não foi o único desafio da minha vida, queridos. Cada dia a minha fé é confrontada com uma nova decisão, e eu tenho que decidir: eu vou me acomodar aos argumentos, às lógicas, ou eu vou ouvir o que o Espírito Santo de Deus está falando na minha vida? E aí eu tenho que tomar decisões. E aí o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte para a gente: quando a gente determina se esforçar a não apenas viver a fé que é dom de Deus, porque tem um aspecto da fé que é dom de Deus. O Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Quando você convidou Jesus, Ele veio e te selou com o Espírito Santo da promessa. Toda a bênção da eternidade está prometida para você. Isso é dom de Deus. É aquela parte em que o velho sacerdote derrama o óleo, e o novo sacerdote não faz nada, ele só recebe a unção. E sabe o que eu quero dizer? Ninguém tira a unção que Deus derramou. Deus não retira. Mas a gente pode não ser consagrado. E quando eu estava meditando nisso, eu pensei: será que houve algum erro quando Saul foi ungido rei? E aí eu pensei: não houve nenhum erro, porque aquilo que aconteceu foi que Deus derramou a unção sobre Saul e não retirou de Saul a unção. Tanto que quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele falou assim: não me atrevo a tocar no ungido do Senhor, porque mesmo ele sabia que havia unção no rei. Mas sabe o que aconteceu com Saul? Não teve consagração, ele não passou na prova da fé. E de um determinado dia, ele está lá numa batalha contra os filisteus, e ele manda chamar o exército de Israel. O exército regular de Israel tinha 3.000 soldados, e ele começa a convocar o povo, e eles marcaram um encontro num determinado lugar, e disseram, e chamaram Samuel para vir e oferecer os sacrifícios e a intercessão para que eles pudessem, e trouxesse a arca para que eles pudessem ir para a guerra. E nesse tempo de espera, o exército filisteu se preparou e mandou para aquela região do combate 3.000 bigas, com 2 soldados cada uma, 6.000 já, sem contar a infantaria. E quando o povo de Israel viu as bigas chegando, todo o potencial bélico, naquela época os israelitas não tinham o domínio da produção do ferro, enquanto que os filisteus eram peritos nisso, então eles tinham armas de ferro, enquanto que os outros não tinham. E quando eles viram todo aquele poderio bélico, sabe o que aconteceu com o exército de Israel? Debandou, e ficaram só 600 homens. E aí Saul pensou assim: eu tenho que fazer alguma coisa, Samuel está atrasado. E ele faz o que não lhe era devido. Ele oferece os sacrifícios que só o sacerdote podia fazer. Ele era ungido de Deus, mas ele decidiu perder consagração, de dizer: eu creio que mesmo com 600 homens, quando a gente oferecer os sacrifícios ao Senhor através do sacerdote, e a arca da aliança chegar, o Senhor vai nos dar a vitória, porque esse é o jeito de Deus. E ele fez o que você talvez fosse tentado fazer.
Eu preciso levantar o moral da tropa. Então agora a gente faz o sacrifício, a gente fala da graça de Deus, do poder de Deus, e agora pelo menos esses 600 vão ficar animados, não vou perder mais, e aí vai chegar mais alguém, porque essa notícia vai sair. E aí chega Samuel e diz: o que você está fazendo, homem? Não foi para isso que Deus te ungiu. Isso não é consagração. E aquele homem perde a possibilidade de ser rei de Israel na sua dinastia, porque ele decidiu ser ungido, mas não consagrado. E sabe o que acontece hoje, queridos? Tem muito crente que recebeu a unção de Deus, mas não é consagrado ao Senhor. É morno, que não coloca em prática a sua fé, que tem medo de praticar os valores do reino de Deus na sua vida, e que por isso se tornam crentes imaturos. E quando a gente abre uma portinha, queridos, o inimigo vem com o seu vendaval e começa a semear dúvidas, e começa a semear descrença, e a gente vai inventando novos métodos de adorar a Deus ou de servir a Deus, descomprometidos com a palavra de Deus. Nessa manhã eu queria orar com você, como a gente sempre faz, e eu sempre faço isso, porque eu creio que toda vez que o Espírito Santo fala conosco, Ele é digno de receber uma resposta da gente, e a resposta que Ele espera é sim e amém. Mas qualquer outra resposta ao ouvido de Deus é não, mesmo quando você não faz nada. E é por isso que todo culto eu desafio você a tomar algum tipo de decisão, porque há algo de Deus que está sendo ministrado, e se o Espírito está falando, então é tempo de dizer sim. Agora eu quero dizer para você que o desafio que eu vou fazer para você hoje aqui não é sem preço, é caro, e vai custar esforço, porque daqui a pouco eu vou convidar pessoas aqui a quem o Espírito está mostrando coisas específicas. Você estava ouvindo eu falar e o Espírito Santo está aplicando, é assim que Ele trabalha, e eu nem sei o que Ele está aplicando, e nenhum pregador sabe, mas só você e Deus sabe. E Ele está mostrando, está vendo aquela área da tua vida? Eu estou pedindo para você entregar para mim faz muito tempo. Está vendo aquela luta que você racionalizou e você está dizendo que dá para fazer de outro jeito? Eu quero que hoje você experimente o meu jeito. E eu vou desafiar você daqui a pouco a vir aqui na frente num ato de consagração. E você vai trazer essas coisas e vai dizer: Senhor, eu vou te obedecer, e eu vou fazer do teu jeito. E olha, tem muita gente que vai te chamar de louco, de biruta, de radical, de fanático, mas eu não encontrei nenhum operoso servo de Deus na história, bíblica ou não, que não fosse apaixonado por Jesus, louco pela sua palavra e radical nos valores do reino de Deus. E toda vez que o povo de Deus se acomoda, a mornidão vem e logo depois vem a frieza. Tem alguns que já foram apaixonados por Jesus, que estão aqui, alguns que estavam dispostos a fazer qualquer coisa pelo Senhor, mas de repente se esfriaram, ficaram mornos, e alguns até gelados, e de repente tem tanta coisa na volta que tomou o lugar da nossa alegria, da nossa devoção.
E para poder voltar, queridos, tem algo que vem do céu, que é unção. Mas tem algo que é consagração, que é quando eu digo, estou comprometido. E eu imagino aquele sacerdote novo trazendo aquela carne toda empilhada, todo mundo dizendo, alguns que estavam dizendo, ele vai conseguir, mas tinha alguns que diziam, eu acho que vai cair, e talvez diziam assim, ó, vai ser engraçado se cair, eu estou aqui para dar risada dele. Está cheio, na vida está sempre cheio assim, de gente assim, mas ele vai com todo cuidado, move diante do altar aquela oferta que era movida exatamente por isso, para que demonstrasse o cuidado com as coisas sagradas. E ele volta e cumpre a sua missão. E quando ele cumpre essa sua missão, o sacerdote velho diz assim: agora você está pronto para ser sacerdote do reino de Deus. É assim na minha vida e na tua vida. Cada passo de fé o Senhor diz: agora você está pronto, eu vou te investir da minha graça, eu vou te dar autoridade, eu vou te dar missão. E aí você vai caminhando alegre e diz: agora tem mais um desafio, porque eu quero que você suba mais um degrau, e eu vou te dar mais graça, mais unção e missão maior. E daí você vai passar por esse desafio outra vez, e ele vai dizer: tem mais. O meu Senhor é uma fonte inesgotável, e há coisas tremendas da graça de Deus que eu quero caminhar e aprender. Mas na minha vida eu tenho que passar por essas provas e me esforçar para viver pela fé. Nessa manhã, se o Espírito Santo tocou o seu coração e você tem coisas específicas para trazer, é triste dizer isso, né? Mas eu conheço crente velho, viúvo, que vive amasiado. Eu fico pensando, fosse um jovem cheio de hormônios aí, eu ia dizer: poxa vida, mas é cara de pau. Fala a verdade. Por que não vive a palavra de Deus? Casa. Porque talvez vai perder isso. O que vale mais? Não vale o Senhor na tua vida? Não oferecerei ao Senhor nada que não me custe nada. Se o Senhor está falando com você, sai do teu lugar, porque eu quero orar para que a unção de Deus venha sobre você, e você vai trazer a tua consagração. Vem aqui agora para a gente orar. Se o Espírito Santo está falando com você, vai saindo do teu lugar em nome de Jesus. Se estiver lá na galeria, vai saindo, tá? Eu quero ser o marido que o Senhor quer que eu seja segundo a tua palavra. Eu quero ser a esposa, eu quero ser o filho, eu quero ser o pai, a mãe. Eu quero ser o empresário, eu quero ser o estudante, eu quero ser aquele que trabalha no escritório ali, ou o vendedor, segundo o teu propósito, o advogado, o médico. Não importa o que a gente faz, o que a palavra de Deus vai ensinar, quem devemos ser. Essa é a grande diferença. Você não é o que você faz, você é o que você é enquanto faz. Não é isso mesmo? E às vezes a gente troca tudo. Eu quero ser quem o Senhor escolheu. E aí vem os propósitos, aí vem as entregas. E eu quero dizer para você que você vai ser grandemente tentado a só vir aqui à frente e não fazer nada. E eu vou dizer para você: a unção não é retirada, mas a consagração é a tua parte. Está entendendo? Então não abre mão do que você está colocando no altar de Deus, e começa hoje. Começa daqui a pouco, amanhã continua, porque se você não tiver coragem de dar os passos de fé, você vai achar desculpa de novo. Eu geralmente, quando tem um confronto desse, eu digo assim: o que você poderia fazer hoje que te comprometesse para você não voltar atrás? Começa agora, porque o diabo vai te tentar fazer você voltar atrás. Você entende o que eu estou falando?
tá? Porque já aconteceu na tua vida, já aconteceu na minha, né? Que a gente faz ou não agora, mas aí o Senhor diz: dá o passo agora, se compromete. E a gente faz, pega o telefone, vai lá visitar, vai conversar, ou assina aquela carta. Sabe, queridos, a gente se compromete, Senhor, é para valer. E aí vem a unção de Deus. Lembra daquele empresário? Falei para ele assim: reúne os teus sócios e fala com ele, é o primeiro passo. E eu achei tremenda a pergunta que foi feita: você crê no que você está falando para a gente? É como se o Espírito de Deus estivesse usando a boca, e estava, né, do sócio. Você acredita nisso? Então faça. Olha que coisa doida. Ele estava pronto para argumentar, para falar, e o Espírito de Deus falou ali também: você crê? Então faça. Agora eu vou orar por você. A primeira oração é tua. O que é que você está colocando no altar? Fala para Deus. Mas dá nome. Diz: é isso, é aquilo. Hoje eu estou tomando uma decisão dessa maneira. Vai ser sacrificial, vai ser complicado. Eu tenho medo. Pode falar: eu tenho medo, porque dá medo mesmo. Eu não sei o que vai acontecer. Pode falar para o Senhor: eu sei que não vai ter um tapete vermelho na minha frente por causa disso, mas não tem outra maneira de eu viver como servo do Senhor a não ser comprometido com a tua verdade. E é isso que eu quero dizer: me ajuda. E eu vou orar pedindo a unção de Deus sobre a tua vida. A unção vem do céu, é dádiva, é óleo santo que cai sobre as mãos do consagrado. Me entende? Então agora vamos orar por isso. Senhor Jesus, eu estou aqui com os teus filhinhos, amados, preciosos, ungidos do Senhor. E nesta hora, Pai, o teu Espírito ministrou na vida deles. Então eu quero te pedir, por favor, vem, ó Espírito Santo, e começa a derramar a unção. Consagração é deles, mas a unção é tua. Que venha do Senhor alegria, que venha do Senhor regozijo no Espírito, que venha do Senhor leveza, que venha do Senhor uma certeza inumana de saber que o Senhor é fiel, e que nesta hora o teu Espírito esteja testificando ao Espírito deles, teus filhos, que eles são amados, queridos do Senhor, e que o teu Espírito testifique que a boa mão do Senhor está sobre eles. E eu quero te pedir uma bênção, Pai, nessa hora, enquanto eles estão aqui nesse ato de consagração, começa a mover os exércitos celestiais, os teus anjos, Senhor, comecem a entrar agora em formação. E segundo a ordem que sai do trono, eles comecem a ir em várias direções, na frente desse teu povo, Senhor, na direção das áreas que haverá enfrentamento e luta, mas que os anjos já cheguem lá na frente, porque eles vão te obedecer. E mesmo que pareça que haja perda, que o Senhor reverta em grandeza da tua graça na vida deles. Senhor Jesus, constrói algo novo, poderoso. E Pai, não permita que a nossa igreja, esse teu povo, sejamos mornos ou frios. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos. Faz nova a nossa esperança, faz nova a nossa fé, faz nova a nossa visão, e que dessa maneira graça e poder fluam cada dia de pessoas ungidas e consagradas. É aquilo que eu oro no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode dizer amém? Diz amém. Agora, para quem você deu a mão, ou de um lado ou do outro, diz assim: o Senhor recebeu a consagração. E aí você pode dizer:
nós recebemos a unção. Tem uma terceira coisa: agora a gente vai para a missão. Tem que agir, tá bom?